Ciao a tutti! Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal da minha saga. No vídeo anterior nós vimos duas situações que podem colocar em dúvidas e até fazer com que nós percamos o direito ao reconhecimento da cidadania italiana, que eram a eventual naturalização do antenato italiano e também nós vimos o que acontece quando falta o reconhecimento explícito de maternidade ou paternidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre outras duas situações que podem colocar em risco esse nosso reconhecimento, que é a data e o local de nascimento do antenato italiano, e também nós vamos falar sobre a cidadania materna, o que acontece quando existe uma mulher na nossa linha de transmissão. Tá, vocês devem estar se perguntando, como assim nasceu, onde nasceu, quando nasceu? Nasceu na Itália italiano? Concordo, porém desde quando existe a Itália? Ou melhor, desde quando existe a Itália como nós a conhecemos, como uma nação? Para responder essa pergunta, eu vou dar uma pequena aula de história para que vocês entendam um pouquinho sobre isso. A Itália, como conhecemos hoje, nasceu no dia 17 de março de 1861, quando foi proclamada a unificação da Itália e escolhido como rei o Vittorio Emanuele II. O que existia antes eram diversos territórios, cada um independente. Nós tínhamos o Reino das Duas Sicílias, por exemplo, nós tínhamos o Reino da Sardenha, tínhamos o Império Austro-Húngaro, o Grão-Ducado da Toscana, enfim, eram vários territórios que se juntaram e se tornaram um país exatamente nessa data de 17 de março de 1861. Tá, o que isso significa? Que não pode ser considerado italiano aqueles que nasceram antes dessa data, porque a Itália não existia. Imagina que nesse momento um monte de gente correu para a gaveta, pegar o documento do antenato italiano para saber a data que ele nasceu. Tá, metade respirou de alívio e metade parou de respirar por alguns segundos. Calma, gente, não se preocupem. O que acontece? No dia 17 de março de 1861, quando houve a unificação da Itália e se juntou esses vários territórios, toda a população que fazia parte desses respectivos reinos se tornaram cidadãos italianos. Então vejam, não importa a data em que nasceu o antenato italiano, mesmo que ele tenha nascido antes da unificação da Itália, antes de existir a Itália como país, o importante é que ele tenha morrido depois dessa data. Porque se naquela data todos os cidadãos se tornaram automaticamente cidadãos daquele novo estado, não importa onde ele nasceu, importa que daquele momento em diante ele se tornou italiano. Ok? Então, o que nós precisamos verificar é no matrimônio ou no óbito do italiano, quando aconteceu esses fatos. Esse é um dos principais motivos que muita gente fala assim, mas eu conheço fulano, alguém me disse que não precisa do óbito na Itália. Então, porque não existe na lei e não existe nenhuma necessidade disso. Esse é um caso real e que existe sim a necessidade de comprovar que o italiano morreu como italiano, que o antenato morreu como italiano, ok? Então, através da certidão de óbito que se vê, ok, ele nasceu em 1850, por exemplo, se casou em tal data e morreu em tal data, se ele se casou ou morreu depois disso, ok, ele era italiano, por isso o direito ao reconhecimento da cidadania italiana permanece, ok? Mas nem tudo são flores nessa história, porque uma parte do território que hoje é a Itália não se unificou naquele momento. Continuou fazendo parte de um império que se chamava Império Austro-Húngaro. Fazia parte desse império as atuais províncias de Trento, Gorizia e Bolzano, que só se juntaram à Itália no dia 16 de julho de 1920. Portanto, se o seu antenato italiano nasceu onde hoje são as províncias de Trento, Gorizia e Bolzano, antes de 16 de julho de 1920, você também não tem o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Por quê? Porque quando ele nasceu, ele ainda fazia parte deste império que hoje não existe mais. Infelizmente, durante muito tempo, durante 10 anos, houve uma possibilidade dos cidadãos, que no Brasil se conhece como cidadania trentina, embora não é correto dizer cidadania trentina, porque não são só os cidadãos de Trento, que hoje é Trento, mas Trento, Gorizia e Bolzano. Mas
durante um arco temporal de 10 anos, era possível que os descendentes de italianos nascidos naquele império pudessem ter a cidadania reconhecida como italiana. Infelizmente, o prazo dessa possibilidade expirou em dezembro de 2011. Portanto, hoje, o descendente de um cidadão daquela região, que, obviamente, nasceu antes de 1920 ou antes de ser unificada a Itália, não tem direito à cidadania italiana iuris sanguinis, nem por algum outro motivo, porque não é considerado, o seu antenato não é considerado cidadão italiano. Muita gente também então tem dúvidas e diz, mas então eu vou atrás da cidadania húngara ou da cidadania austríaca. Também não funciona. Por quê? Porque, embora o império se chamava Império Austro-Húngaro, não era considerada nem Áustria, nem Hungria e nem Itália. Era um império por si só. Infelizmente, deixou de existir, portanto, os seus descendentes não têm direito mais ao reconhecimento da cidadania. Situação 4. Mulher na linha de transmissão. Gente, esse é um assunto que tira o sono de muita gente. E que causa muita confusão. Então eu vou tentar explicar de uma forma bastante didática e que vocês vão entender de uma vez por todas o que acontece no caso de existir uma mulher na linha de transmissão. Bom, a cidadania italiana ela é regida por uma lei que se chama 555/1912. Nessa lei, quando ela foi criada, dizia: é italiano, filho de cidadão italiano. Ponto. Ou seja, dentro de uma família, nasceu um filho, ele é italiano porque o pai é italiano. Vejam, nessa lei dizia que é italiano, filho de cidadão italiano. Ou seja, somente os pais transmitiam aos seus filhos a cidadania italiana. É óbvio que é uma situação extremamente machista e absurda. Tanto é verdade que as mulheres, mesmo independente da sua vontade, também adquiriam a cidadania do marido. Ou seja, o homem, o capostipite que a gente chama, ou seja, o chefe da família, é que determinava a cidadania do núcleo familiar. No dia de 1º de janeiro de 1948 foi promulgada a Constituição da República Italiana, que tinha deixado de ser monarquia e se tornado uma república. Muito bem. Naquele momento, entre todos os parágrafos e as regras, existia um que corrigia um erro absurdamente histórico, de que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Então, naquele momento, a mulher passou a ter direito ao voto, passou a ter direito jurídico como uma pessoa que tinha uma vontade própria e não necessariamente tinha que adquirir através ou independente da sua vontade o que o chefe da família ou seu marido falava, e também adquiriu com isso o direito de transmitir aos seus filhos a própria cidadania. Portanto, vamos entender melhor isso daí. Antes de 1948, somente os homens transmitiam a cidadania aos seus filhos. A partir de 1º de janeiro de 48, as mulheres também passaram a transmitir a cidadania para os seus filhos. Então, vamos contar uma historinha. Vamos então imaginar a Maria. Maria é uma italiana que nasceu em 1920, se casou em 1945 e teve um filho. Teve um primeiro filho que chamava Giovanni. Giovanni nasceu em 1946. No momento em que Giovanni nasceu, a Maria existia em vigor ainda a lei de 1912, que dizia que só os homens transmitiam a cidadania. Digamos que a Maria emigrou para o Brasil e se casou com um brasileiro, ok? Ok. O que acontece? Se naquele momento a cidadania era transmitida só pelo homem, significa que aquele filho é filho de pai brasileiro, porque o pai era brasileiro, ok? Muito bem. E a Maria não tinha direito de transmitir a cidadania para o seu filho. Portanto, não existe, neste caso, o reconhecimento automático da cidadania italiana. Mas, imaginemos que a Maria continuou fazendo filho, porque até naquela época só não existia nada além de fazer filho. E em 1950, a Maria teve lá seu 15º filho, que chamava Pedro. Pedro é italiano? Sim, Pedro era italiano. Por quê? Porque quando nasceu em 1950, já existiam há 2 anos a Constituição italiana que garantia a Maria, desde aquele momento, a transmitir a sua cidadania para os filhos. Portanto, Pedro é cidadão italiano, enquanto Giovanni não é. Então, entendam que a confusão se cria
quando as pessoas falam assim, se tem uma mulher na linha de transmissão, você não tem mais direito. Gente, o fato da mulher existir na nossa linha de transmissão não significa necessariamente que nós não temos o direito à cidadania. Ok? E muita gente, inclusive, usa a terminologia cidadania materna como impedimento ao reconhecimento da cidadania. Isso está errado. Cidadania materna nada mais é do que uma linha de transmissão que vem de uma mulher. Como a gente acabou de descobrir, Pedro, por exemplo, não deixou de ter sua cidadania transmitida pela sua mãe. Então, o que isso quer dizer? Que não importa o ano em que a mãe nasceu, porque nós estamos falando da Maria que nasceu em 1920, ok? O que nós estamos dizendo é que o importante é a data de nascimento do filho desta mulher, eventual mulher que exista na nossa linha de transmissão. Então, o importante é que o filho tenha nascido depois de 1948, quando a mulher já adquiriu o direito a transmitir a sua cidadania. Não é difícil. Peguem os documentos de vocês e vejam lá. Fulano nasceu na Itália em 1870. Teve o seu primeiro filho em 1910 ou 1920, geralmente. Digamos que seja uma mulher. Essa mulher teve o seu filho em 1950. É italiano? É italiano. Porque ele, em 1950, adquiriu o reconhecimento. Ok? Se por um acaso nasceu antes, não existe o reconhecimento automático da cidadania. Existe já uma proposta na Câmara dos Deputados, acho que já chegou no Senado da Itália, para corrigir esse absurdo, né? E fazer com que essa lei retroaja exatamente até a lei de 1912. Porque a Constituição corrigiu isso. Só que ainda mantém esse gap, ou seja, mantém ainda esse problema temporal de 1912, quando foi aprovada efetivamente a lei que rege a cidadania italiana, não só iure sanguis, mas toda a cidadania italiana na Itália, as formas de obter a cidadania, que existem basicamente duas, iure sanguis, por direito de sangue, e iure solis por direito de solo. Ou seja, ou você nasce ou você é cidadão italiano por filiação, ou você é italiano por naturalização. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Recapitulando então, as quatro situações que podem colocar em dúvida e em risco o nosso direito à cidadania. Primeiro, a eventual naturalização do italiano. Se ele se naturalizou brasileiro, é necessário verificar a data em que o filho dele nasceu. Se nasceu depois da naturalização, não tem direito à cidadania. Se nasceu antes, ele ainda era italiano, então houve o direito ao reconhecimento. Situação 2. Reconhecimento explícito de paternidade ou maternidade. Lei por filiação. A cidadania italiana é transmitida por sangue e por filiação. Ou seja, é necessário comprovar que existiu o reconhecimento de paternidade ou maternidade do pai para o filho. Situação 3. Data e local de nascimento do italiano. Nesse caso, aula de história. A Itália nasceu em 1861. Se o antenato nasceu antes, é importante que ele tenha morrido depois dessa data. Automaticamente ele se tornou italiano. Se nasceu antes, não existe também o direito ao reconhecimento. Situação 4. Quando existe uma mulher na linha de transmissão, independente do ano que ela tenha nascido, se o filho ou filha nasceu depois de 1948, quando ela já tinha o direito civil de poder transmitir sua própria cidadania aos filhos, existe o direito à cidadania, ok? Então, faça uma análise geral na documentação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, sempre documentos em inteiro teor, gente. Não tragam documentos para a Itália atualmente em formato simples, porque todos os dias estão existindo novos cursos aos oficiais de Estado Civil. Eu já participei de alguns deles e eu ouvi claramente das pessoas que estão dando esses cursos, que estão formando os novos oficiais na Itália. Na dúvida, peçam certidões em inteiro teor, que em italiano chama inteiro contenuto.
Porque somente dessa forma vai ser possível você verificar se houve uma naturalização, se houve uma perda de cidadania por algum motivo, se houve a renúncia de um cidadão. Eles já descobriram que existem coisas que só vão constar numa certidão de inteiro teor. E nenhum oficial de comune vai querer ter a responsabilidade de fazer um processo de forma incorreta. Então, verifique as certidões. Primeira coisa, muita gente me fala, Fábio, mas eu vou gastar muito. Infelizmente, para a gente ter o direito ao nosso reconhecimento, a gente vai ter que investir alguma coisa. Muita gente me fala, Fábio, mas isso é um direito. É um direito que nós temos. Nós nascemos italianos, mas nós temos o dever, já que os nossos antenatos italianos não cumpriram com a própria obrigação, a maior parte deles por completa falta de conhecimento, de ir até o consulado italiano e registrar o nascimento dos filhos. Porque vejam, o que nós estamos fazendo? Quem vem para a Itália, quem faz o reconhecimento hoje no Brasil, corrige um erro histórico. Porque antes, por exemplo, eu fiz o meu processo de cidadania, eu apresentei a certidão das minhas filhas menores, elas já são italianas. Quando elas tiverem os seus filhos, elas vão fazer o mesmo procedimento, ir até o consulado italiano e declarar o nascimento desses filhos, como eu escrevi ontem no blog, na minha saga, sobre os deveres do cidadão italiano. É dever de todo cidadão italiano comunicar às autoridades italianas de qualquer mudança no seu estado civil. Nascimento de filho, casamento, divórcio, morte do cônjuge, viuvez, enfim. Inclusive a mudança de residência. Então, o que nós estamos fazendo é isso, é corrigir um erro histórico. Se os nossos antenatos tivessem declarado o nascimento dos seus filhos, se meu trisavô tivesse chegado no Brasil, feito a declaração do meu bisavô, que automaticamente seria italiano já reconhecido. O meu bisavô, quando teve meu avô, tivesse feito a mesma comunicação ao consulado, meu avô já teria nascido e já teria os documentos italianos. Meu avô teria feito isso com meu pai, teria feito isso comigo e isso teria me poupado as despesas e tudo que foi necessário para vir até a Itália para fazer o meu processo de reconhecimento de cidadania. Então, eu estou falando tudo isso para que vocês entendam como que o legislador italiano vê essa questão. Basta entrar no site do consulado italiano no Brasil, por exemplo, o consulado de São Paulo diz isso, que esse consulado entende que existe um grande número, uma grande demanda de processo de cidadania. Porém, isso se deve ao fato dos italianos que chegaram no Brasil no século anterior, nos séculos anteriores, não terem cumprido com o seu objetivo, com o seu dever de registrá-los. Ok? Então, certidão inteiro teor. Verifiquem essas 4 situações. Tem dúvidas? Entra na minha saga e deixa uma mensagem, deixa um recado. Se porventura não conseguir deixar um recado na minha saga, deixa um recado aqui no YouTube, que eu respondo. Se mesmo assim você ainda não conseguir nem deixar um recado na minha saga, nem deixar um recado no YouTube, lá em cima no canto superior da minha saga tem lá, contrate a minha saga. Clica lá, tem um formulário, preenche e manda as suas dúvidas. Automaticamente eu vou receber esse e-mail através do site e vou responder. Se você por um acaso precisar mandar os documentos para análise, eu faço isso com o maior prazer do mundo. Basta que vocês me mandem em formato imagem, em inteiro teor e todos os documentos juntos. Lá na minha saga também existe 2 artigos que eu escrevi sobre isso. Como enviar os documentos para análise pela minha saga. Ok? Gente, um grande abraço a todos. Espero que a imensa maioria de vocês tenham direito à cidadania italiana, que essas 4 situações não sejam nenhum obstáculo para vocês. E até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Arrivederci.